boas-vindas à nossa live da nossa quarentena produtiva, e hoje nós vamos ter o prazer de falar com o Mark Nickerson sobre trauma cultural e intolerância. Eu quero agradecer a presença de vocês, também quero agradecer a presença do Mark e da Diblinka, que está se juntando a nós aqui hoje. Então, vou apenas cumprimentá-los e passar a palavra para o Mark, tá bom? So, thank you, Mark, for being here with us and for this presentation on cultural trauma and intolerance. I want to thank you and welcome to our group here in Brazil. Thank you. Thank you very much. It's wonderful to be able to talk with you all here for an hour or so on this Friday afternoon. Great. Just let me talk a little bit about your bio so that people can get to know you a little bit more. Falar um pouquinho sobre o Mark, está agradecendo a presença dele aqui. Ele já é um psicoterapeuta nos Estados Unidos há mais de 35 anos, é um treinador do Instituto de EMDR, da Francine Shapiro. Ele foi diretor da EMDR, que é a Associação de EMDR Internacional, durante 6 anos, e foi o presidente da EMDR em 2014. Ele, entre outras coisas, tem um livro publicado, ele vai falar um pouquinho sobre este livro, e eu tenho também o prazer e a honra de participar desse livro com um capítulo. Okay, so once again, welcome, and yes. Now we can take off. Thank you for having me here. Can we just chat for a minute? I want people to know that I enjoyed meeting many people from Brazil a few years ago when I visited. Eu quero conversar um pouquinho antes de começar a apresentação e dizer que foi um grande prazer de estar com vocês, alguns de vocês aí no Brasil, quando eu estive em 2016 fazendo uma apresentação sobre comportamento violento e raiva. And I learned from the very lively coffee breaks how important social connection was to everybody. Eu aprendi, principalmente quando participei dos intervalos, dos coffee breaks, que eram tão animados, de reconhecer como que a conexão social no Brasil é tão importante. And it's that social quality of who we are as people that I'll be talking about today. E essa qualidade de sermos esses seres sociais, e é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. And it's a bit odd to talk about social issues and not be able to see you all and be in the same room. É um pouco esquisito falar sobre as conexões sociais, sobre esse tema do social, e não estar no mesmo ambiente com vocês e não conseguir enxergar vocês. But I'm going to imagine you're there, much like when I saw you in person a few years ago. Mas eu vou imaginar que vocês estão aí do mesmo jeito como eu estive presencialmente com vocês alguns anos atrás. And the way I understand it is I'll talk for a while, and then later we'll have some time for questions and discussion. E pelo que eu estou entendendo, eu vou apresentar algum conteúdo, né, por um tempo, e depois abrimos esse espaço para perguntas e respostas. Okay. So I'm here to talk about the dimension again of us as social beings. Então, estou aqui para falar sobre essa nossa dimensão de seres sociais. And sometimes, because therapy is a uniquely one-on-one relationship, we don't always think about the social aspects of our life when we come to therapy. Nós, em geral, não pensamos muito sobre os aspectos sociais quando a gente vem para a terapia, porque acaba por ser uma relação muito individualizada, de um a um, né? Então, não é um destaque para esse lado cultural e social.
I was trained professionally as a social worker in the United States. Eu originalmente fui treinado eu fiz o treinamento como assistente social lá nos Estados Unidos. And what that means in the United States is that there's an emphasis on the way in which social factors, societal factors, impact individuals. Isso significa uma ênfase em quanto aspectos culturais e sociais impactam o indivíduo. It is an emphasis on the positive things we need from others and from groups and society. É uma ênfase nos aspectos positivos do que nós precisamos dos outros, do grupo dos grupos e da sociedade. But there's also an awareness of the impact of injustice, prejudice, and discrimination. Mas também é uma ênfase nos aspectos que abordam a injustiça, a discriminação. I was trained in EMDR therapy in 2001. Eu recebi o treinamento de EMDR em 2001. And it took several years for me to feel like I understood how to use EMDR effectively. E eu sinto que demoraram vários anos até que eu sentisse que podia usar o EMDR de uma forma eficaz. Once I felt comfortable with it, I started to bring in other ways that I had my therapy was influenced. E à medida que eu fui ficando mais confortável com o uso do EMDR, ganhando mais confiança, eu comecei a agregar, a trazer outros ingredientes que eu acho que fizeram com que o meu processo de ser terapeuta se tornasse mais eficiente. And so it was natural for me in my assessments with clients to ask about their social experiences and also about adversity or trauma associated with social experiences. Então foi ficando natural para mim eu poder fazer perguntas para os meus clientes sobre questões sociais, sobre os fenômenos sociais e como a diversidade impactava em suas vidas. And this enriched what I was able to do as a trauma therapist because some of the trauma was in a social context. Isso eu sinto que ajudou a enriquecer o meu trabalho como terapeuta, exatamente por trazer esses outros elementos, ingredientes sociais que estão envolvidos nessa dimensão da vivência de trauma. In around 2010, I did a series of workshops, small workshops with about 20 people each. Em 2010, eu comecei a fazer alguns pequenos workshops, com poucas pessoas, umas 10 pessoas em cada um. For EMDR therapists, and the focus was on exploring personal experiences related to social dynamics. E isso foi mais voltado para terapeutas de EMDR, e o meu interesse foi focalizar em relação a essas vivências pessoais das pessoas, né, desses participantes, como que isso estava ligado às dinâmicas sociais. And as part of the day, there was a practicum experience in the morning and in the afternoon. E como parte desse workshop havia uma dimensão mais experiencial, tanto pela manhã quanto à tarde. And in the morning, people identified an experience where they had felt excluded or stigmatized or been the victim of prejudice. E de manhã, então, nós tínhamos uma vivência em que a pessoa pôde trabalhar em que situações se sentiu rejeitada, estigmatizada ou vítima de preconceito. And they had the powerful healing experience that we associate with EMDR. E eles tiveram um processo muito rico de cura em relação ao que nós entendemos ser uma vivência com EMDR. And many of them reported that they had never worked on those particular memories before.
E o curioso foi que vários deles comentaram que nunca tinham trabalhado com relação a esse tipo de memória antes. In the afternoon, people identified a personal bias or prejudice, not that they were proud of, but something they knew they had learned. E à tarde, nós focalizamos com esses participantes em algum tipo de preconceito ou algum viés social, não que alguma coisa que eles tivessem orgulho de ter, mas que reconheciam ter aprendido. And they targeted objects that they felt a bias or prejudice toward. E eles, então, focalizaram esses objetos em relação aos quais eles se sentiam mais com um viés e que vivenciavam esse preconceito. And again, their reports, and everybody kept detailed notes of their sessions, but their reports showed that the bias softened and they went from negative feelings about the object of their bias to warmer, positive, more accepting feelings. Eles mantiveram um registro detalhado dessa sessão, dessas experiências, e relataram uma atenuação desse viés social, cultural, e, de uma certa forma, uma redução no nível dessa intensidade desse preconceito ou desse viés em relação àquelas pessoas às quais eles eram dirigidos. Thank you, André. That was a long one, I know. No problem. Agora, So this inspired me to know that there's a lot of potential in EMDR to address social adversity and trauma. então, isso me inspirou a ver o quanto que o MDR pode ser rico no sentido de abordar a diversidade social e o trauma. And it led to a book that I produced in 2017. Isso fez com que eu chegasse à produção desse livro em 2017. Called Cultural Competence and Healing Culturally Based Trauma with EMDR Therapy. Que é chamado, então, de competência cultural e a cura de um trauma baseado na cultura com a terapia de EMDR. And I'll describe a few of the concepts in the book. Eu vou descrever alguns dos conceitos que se encontram neste livro. And in addition to my own chapters, there were 16 other chapters by different authors. E, além dos meus capítulos, estão incluídos aqui 16 capítulos de outros autores. And André himself wrote a unique chapter about the power of group witnesses and the potential uses of EMDR therapy in group treatment. E o próprio André escreveu um capítulo falando sobre a importância do testemunho, da participação de indivíduos em uma terapia de grupo e como o MDR pode promover um trabalho de cura nesse processo grupal. Thank you again for that chapter, André. Agradecendo pelo capítulo que eu fiz. Okay. Thank you, Mark. So I want to briefly talk about attachment. Eu quero falar brevemente sobre o fenômeno do apego. Usually, when attachment is referred to in psychotherapy, it's referencing early attachment, the first 5 years. Em geral, quando a gente fala sobre apego na psicoterapia, nos referimos ao mais ou menos os primeiros 5 anos de vida. And of course, the first 5 years of attachment to primary caregivers is important. Claro, os primeiros 5 anos de apego em relação aos cuidadores primários é um processo muito importante. But very early in human development, children leave the nest. Mas muito cedo, né, nos estágios de desenvolvimento,
as crianças deixam os seus ninhos. And you can see in this slide, with theory developed by Carl Erickson many years ago, E vocês podem ver aqui nesse slide esses estágios de desenvolvimento descritos por Erickson há muitos anos atrás. that attachment goes from a primary caretaker or two to the family, Que o apego é mais desenvolvido no primeiro momento com um ou dois cuidadores no âmbito familiar. and then as soon as children go to school, they begin to form attachment, they have attachment related experiences to their peers. Mas assim que essas crianças vão para as escolas, elas começam a desenvolver também apego com os seus pares. As people move into their teenage years, attachments become even more fundamental to how they identify themselves, group attachments. E à medida que essas crianças chegam na adolescência, o apego se torna ainda mais importante no que diz respeito a esse processo de formação da identidade e essa ligação cultural e social. And over the whole youth, children are beginning to learn about how they fit into an even larger society. E ao longo de todo esse período de infância, a criança está aprendendo a como é que ela pode se encaixar na sociedade. So you can have a child who's fortunate enough to have secure attachment within their family. Então você pode ter uma criança que teve a sorte de ter um estilo de apego seguro dentro da família. But if they move out into their peer world and beyond and experience exclusion or mistreatment, their need for peer attachment will be threatened. Mas se eles saem no mundo e eles vivenciam maus tratos ou rejeição, então eles vão ter uma necessidade de rever esse apego no âmbito dos seus pares. So my emphasis certainly today is in the attachment needs we have for peers and within our larger society. Então, claro, o meu interesse maior hoje em dia é exatamente sobre as necessidades de apego que são identificadas nos grupos, com os pares e com a sociedade numa perspectiva mais ampla. And many terms that are used in the attachment literature, like secure enough attachment, anxious preoccupied attachment, and so forth, can be applied to the more social lens. E, vários dos conceitos que são empregados na literatura do apego, como, por exemplo, um apego de base segura, ou insegura, conflitivo, evitativo, toda essa conceitualização também pode se aplicar às vivências de apego nesse âmbito social mais amplo. I'm going to show a few slides now just to evoke our feelings about groups. Eu vou mostrar agora uns slides que ajudem a evocar um pouco mais as nossos sentimentos em relação a grupos. So you can see in their faces how important this group's attachment is with each other. Aqui vocês podem ver nas faces deles como é que o apego grupal é importante para cada um deles. And what it might mean to the three of them to be together. E o que pode significar para esses três estarem juntos? Cultures have different norms and different associations with identity. Some cultures are seen as more monocultures where the group is almost more important than the individual. As culturas apresentam diferentes normas e diferentes jeitos de retratar a individualidade. E para algumas culturas, o grupo, às vezes, pode ser até mais importante do que o indivíduo. And within the United States,
one could say that the dominant culture is much more individualistic, where the individual is more important than the group sometimes. Nós podemos dizer que nos Estados Unidos o que predomina é um senso mais do individualismo. De certa forma, o indivíduo prevalece em termos de importância em relação ao grupo. Oftentimes, the fate of ourselves is tied in with the fate of our groups. These are a couple pictures related to refugee situations. Muitas vezes o nosso destino individual está ligado a um destino do grupo, e essas fotos aí marcam a vivência de refugiados. And secure group attachments are directly linked to well-being, in particular with older people. Having peers and social opportunities is correlated with health and longevity. Essa vinculação com o estilo de base segura com os pares é fundamental nesses grupos, principalmente com pessoas de mais idade, que estão muito relacionados aos níveis de saúde e de longevidade. In groups, people undertake things that they would never do alone. Nos grupos, as pessoas se engajam em certas atividades que jamais fariam sozinhas. But groups can also create bonds for potentially destructive purposes. Mas os grupos também podem criar vínculos que podem ser potencialmente destrutivos em relação aos seus propósitos. Social attachment with peers really takes off around ages 10 and 11, pre-adolescence. O apego social realmente deslancha ali por essa idade de 10, 11 anos. And it's a wonderful thing when people have friends until they don't. É super legal quando as pessoas têm amigos até que eles não têm mais. Feeling not part of the group can be an excruciating trauma psychologically for preteens. Não ter um pertencimento a um grupo pode ser extremamente traumatizante para alguns púberes e adolescentes. And on a larger social level, as you know, some groups have historically been held as second-class citizens by laws and other norms. And as you probably know, in the United States, this is in the front of people's minds at this point. E alguns grupos podem receber uma qualificação de segunda categoria e de exclusão. E isso tem sido particularmente yes. Yeah. Agora nos Estados Unidos, né? E aqui temos aqui a vidas dos negros importam. Meu filho vai ser o próximo. Okay. So here I want to talk about what I consider another domain of human need. Within EMDR, we talk about 3 domains. Typically, we talk about self-worth, power and control, and safety. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o que eu considero um quarto tema, né? Quando no MDR nós abordamos 3 temas, né? De valor pessoal, responsabilidade, de segurança e de poder e controle. Mas aqui eu penso que existe esse quarto tema que é importante nós comentarmos. But I've come to believe that there is a distinct category that what I call connection and belonging. Eu entendo haver um quarto tema, né, que essa quarta dimensão que é caracterizada por a conexão e pertencimento. Social and cultural experiences are fundamental dimensions of human life. As experiências sociais e culturais são dimensões fundamentais da vida humana. Our own well-being is intertwined with the well-being of our groups. O nosso bem-estar está intimamente entrelaçado com as relações e o bem-estar dos grupos. Our cultural values are fundamental sources of resource for us, for many of us.
os valores culturais podem ser um recurso fundamental para nós. And we do, nevertheless, most groups and most people experience some forms of social and cultural adversity, and this should be part of our assessment. E indivíduos e grupos vão passar, inevitavelmente, por algum tipo de experiência adversa ou traumática, com uma base social, e isso deveria fazer parte do nosso processo de avaliação. So I'd like to ask you to do a little exercise with me right now, if you would. Então, eu gostaria de convidar você a fazer um pequeno exercício comigo, se você topar. Please find a piece of paper and a pen. Ache um pedaço, uma folha de papel e uma caneta. And I'd like you to identify what human needs of yours are met by social connections. What is crucial to you that you get from social connection? O que é crucial para você do que você obtém das conexões sociais? Quais são as suas necessidades atendidas por essa conexão social? And if you will, write down 2 or 3 things E se that você, are important to you. se você puder anotar umas 2 ou 3 coisas que você julga serem importantes para você. And I'll give you 30 seconds and then ask you to share them with André, just so I know, and with the whole group, so that we know what you're thinking. E eu vou dar para vocês uns 30 segundos para preencher isso e compartilhar comigo, André, e com os grupos, com o grupo inteiro, se vocês quiserem marcar aqui no nosso bate-papo, eu vou falando para ele. André, what do you think would be the best way to get responses? Should we go off of screen share or what? No, it's okay. I asked them to write down in the chat. Chat? Yep. Perfect. And then here is recognition, support, belonging, support and safety, mutual respect, self-esteem, recognition, learning, validation, support, recognition, solidarity. Excellent. Mais alguém? Belonging, another one. Excellent. Friendship, work and leisure, exchanging experiences, acceptance, exchange of knowledge, inclusion, acceptance, love, being received, learning, self-knowledge, a sense of belonging, acceptance, Wonderful. recognition, belonging, experiences, consideration, and affects, exchange of affects. Oh, we have more here. Wonderful, wonderful, wonderful. Well, let me flip to the next slide and just see how many of the things you said are here, as well, and what you added. Eu vou passar para esse próximo slide e eu gostaria que vocês pudessem avaliar o quanto que essas observações que vocês fizeram estão contempladas aqui. Né? Excellent. It's really quite a match here. Vejam que está combinando bem, né, com o que está escrito aqui. Okay, so my next question is, what types of human experiences interfere with these social needs being met? E a minha pergunta seguinte seria de quais experiências humanas interferem na satisfação dessas necessidades sociais? And please write these down and put them in the chat. Por favor, escrevam mais uma vez aqui no chat que eu vou falando para eles. Loss, grief, rejection, prejudice,
prejudice, rejection, growth. Excellent, excellent. Mais alguém? Isolamento social. Social isolation, fear of intimacy, deception, exclusion, studies, traumas, having some from Facebook as well. Huh? Okay. All right, excellent. Discrimination. And here's the list that I'll share, and you can see it's similar to things you said. E aqui a lista que eu estou compartilhando está também... Ostracism or social exclusion can happen in a workplace, in a school environment. Nessa exclusão pode acontecer no trabalho, no ambiente escolar. And then the isms, forms of discrimination and oppression based upon differences in social class, race, gender. Os ismos que podem trazer discriminação e opressão em relação à classe social, a gênero, a raça. Stigmatization. Estigmatização. There used to be great stigma associated with having alcohol or drug problems, but that's less than it used to be. Antigamente havia um grande estigma com relação a pessoas que tinham problemas com álcool e drogas, mas hoje em dia isso tem sido menos intenso. And then challenges moving from one culture to another and fitting in. E desafios de sair de uma determinada cultura e tentando se ajustar, se adaptar a uma nova cultura. And then the term microaggression is used to describe relatively minor slights or insensitivities that open old wounds. E esse outro conceito, que é chamado de microagressões, que podem ser pequenas agressões que vão trazer observações, né, pequenas críticas que podem abrir feridas antigas. In EMDR therapy, those are often the present triggers that can be targeted or used to float back to the older wounds that are activated. Então, no MDR, nós podemos utilizar isso aqui como disparadores do presente em relação aos quais podemos flutuar ao passado e encontrar essas feridas antigas para serem reprocessadas. So another question, and I'll just let you read this, André, please. Mais uma pergunta. Como é que essas experiências poderiam ser internalizadas por uma pessoa? Como eles poderiam se sentir, pensar e agir como consequência dessas experiências? And again, if you can comment in the chat. Se vocês puderem, por favor, colocar um pouquinho mais no chat. Isolation, rejection, discrimination, inferior, oppressed, aggressiveness, inert, not belonging. So your examples include feelings, actions. Now, just think about this in terms of negative beliefs. What might one's negative belief be when they've experienced this? Estão falando sobre emoções, sobre ações. Agora, como é que seria se a gente pudesse pensar em relação às crenças negativas decorrentes disso? If you want to, there's still more here. Aggression, being internalized resentment as a traumatized person, inhibition, not good enough, isolation, fear, failure, inferiority, self-esteem that is reduced, depressing the humor, isolating oneself, aggressive reactions, incapacity, I am bad, I'm insignificant. Yes, thank you all. And here are some
negative beliefs, negative cognitions that I notice come up when clients work on these issues. Obrigado por essas contribuições. Aí eu quero mostrar para vocês algumas das crenças negativas que eu encontro quando pacientes vão trabalhar um pouco mais em relação a esses temas. And so in my, sometimes clients or therapists won't think about these negative beliefs because we're so trained to think in terms of self-worth, power, and safety. And so here's another slide describing what I think about as difficulties in the domain of connectedness and belonging. Acho importante destacar o quanto que pacientes e terapeutas muitas vezes não pensam sobre essas outras crenças, porque já estão acostumados a pensar, a voltar o pensamento para o tema da responsabilidade indevida, da segurança e vulnerabilidade, e poder controlar escolhas. Mas aqui nesse slide eu acrescento o quanto que aparecem algumas dificuldades em relação a esse domínio, a esse ambiente ou essa dimensão da conexão e do pertencimento. And so I invite you to think about this as you're working with your clients. Então convido vocês a pensar um pouco mais sobre essas crenças quando estiverem trabalhando com seus clientes. I'm going to move to a different topic and talk about the adaptive information processing model. Vou mudar um pouquinho agora o rumo da conversa e abordar o processamento segundo o modelo do processamento adaptativo de informação. I spent a lot of time reading in the field of social psychology. Eu passei muito tempo fazendo leituras no campo da psicologia social. And a lot of work has been done to identify the way the social mind works. E há muitos trabalhos que foram elaborados para tentar identificar, reconhecer como é que a mente social funciona. And I'm going to present a few core concepts that are widely accepted. Eu vou apresentar alguns conceitos básicos que são amplamente aceitos. As human beings coming into this world, we have to know who to trust. Nós, sendo seres humanos chegando nesse mundo, temos que aprender rápido em quem confiar. And we innately trust those that are like us. E de uma forma inata, nós confiamos principalmente naqueles que se assemelham a nós. This elephant will gravitate toward other elephants. Esse elefantinho vai gravitar em torno de outros elefantes. Not zebras. Não zebras. And under times of threat, groups will pull together for their own common protection. E em situações de ameaça, de perigo, os grupos vão se aproximar mais para se defender desses perigos. And very quickly, the human mind sorts between who we can trust and who we're not sure about. E a mente humana é capaz de fazer bem rapidamente essa seleção entre em quem que eu posso confiar e quem que não. And so we develop biases toward those that are like us compared to those we don't know. Então isso faz com que nós criemos certos vieses em relação àqueles que nós reconhecemos aparentemente serem mais parecidos conosco do que aqueles outros que não são tão parecidos. And one observation within social psychology is that in a split second, the human mind will determine if somebody is one of your in-group or they're of another group. E na psicologia social, chegou-se à conclusão de que nós podemos, assim, numa fração de segundos, identificar se a pessoa pertence ao nosso grupo ou se pertence a outro grupo. And also,
whether somebody is of a high status or a low status. E também se a pessoa pertence a um status mais elevado ou a um status mais baixo. So you can see this chick is in the out group and of a lower status. Então vejam que esse patinho pertence a um grupo de fora e com um status menor. The next few slides are a little dense, but I hope that I can get the point across. Esses próximos slides são um pouquinho mais densos, mas eu espero conseguir passar para vocês a mensagem. Once human beings determine that somebody is in an in-group compared to an out-group, they process information about that person differently. Uma vez que a pessoa consiga determinar se uma pessoa pertence ao seu grupo, né, é intragrupo, ou pertence ou não pertence, é de fora do grupo, existe um processamento de informação que é diferenciado. So these distinctions are natural and they're built into our human tendencies, this tendency. Então, essas distinções elas são inatas, já chegam conosco em termos das nossas tendências humanas. And because of the tendency of the human being to make quick, efficient decisions, E por causa dessa nossa capacidade humana de tomar decisões rápidas e eficazes, we often make these decisions based on superficial information. com frequência baseamos essas decisões em informações superficiais. How the person looks compared to who they really are. Como é que a aparência da pessoa é diferentemente do que ela na verdade é. How they talk, how they're dressed. Do jeito como essas pessoas falam, do jeito como elas se vestem. Generally, social categorization that leads to in-group development is okay. It's good to have your people that you enjoy being with. Então, essa categorização intragrupo, tudo bem, ela é construtiva, ela é saudável para mostrar, né, para dar um indício de quem pertence ao seu grupo. But sometimes pro-in-group gets linked to negative out-group associations. Mas pode ser que essas associações intragrupais conduzam o indivíduo a ter associações negativas em relação aos componentes do fora do grupo, extragrupal. Especially when there are moments of competition for perceived limited resources. Principalmente quando houver algum tipo de competição em relação a recursos que podem apresentar uma certa limitação, né? Recursos limitados. So I'm going to give a somewhat playful example. Então vou falar para vocês um pouquinho mais sobre um exemplo mais lúdico disso. When I visited Brazil, you gave me a very wonderful gift. Quando eu visitei o Brasil, vocês me deram um presente muito bom, muito legal. This is the gift. Este foi o presente. And I bet for many of you, there's a lot of Brazilian pride when you see this football uniform. E eu aposto que, para muitos de vocês, existe um orgulho brasileiro quando vocês veem esse símbolo. Although some of you may not care about sports. Apesar de que alguns de vocês podem não se importar lá grandes coisas com esporte. And seeing me next to this is probably a good thing for me. E me ver assim tão pertinho, tão associado desse símbolo, pode ser que isso traga benefícios para mim, seja benéfico. But if you saw me wearing this, mas se por outro lado vocês me vissem usando esta outra camiseta,
And if it had Messi on the back, Se tivesse escrito Messi nas costas, you might feel differently. vocês talvez se sentissem de uma forma diferente. People laughing here at the chat. Good. Don't worry, I haven't been to Argentina. Não se preocupe, ainda não estive na Argentina. Okay. So a little bit more here on the serious side here. With people we perceive as in-group members, I'll let you read this through for efficiency here. Ok, mas então, só para voltando a uma coisa mais séria, quando a gente observa algumas dessas características de uma pessoa que pertence ao nosso grupo, ele pediu para eu ler aqui, né? Para aqueles considerados membros do grupo, as pessoas tendem a reter informações mais detalhadas, a ser tendencioso ao reter informações positivas, lembrar-se das maneiras como os membros do grupo são semelhantes e os membros de fora do grupo são diferentes, perdoar mais facilmente, ser mais generoso, gerar um sentimento de pertencimento e de segurança. I'm going to give you 2 more slides, please. Mais 2 slides, né, em termos do processamento de informações sociais. Embora o processamento altamente sintonizado de informações intragrupo, o cérebro social pode ser muito ineficaz ao processar com precisão as experiências com membros extragrupo e membros de baixo status. O simples uso de pronomes como nós e eles pode evocar modelos diferentes de processamento de informações. Okay, and then one more. Ok, mais um. As pessoas tendem a codificar ações indesejáveis de membros extragrupo em um nível mais abstrato. Por exemplo, ela é hostil, em vez de dizer ela deu um tapa na garota. Codificar as ações desejáveis dos membros extragrupo em níveis mais concretos. Por exemplo, ela atravessou a rua segurando a mão do idoso, em vez de dizer ela é prestativa. E atribuir comportamentos positivos e resultados bem-sucedidos às características internas estáveis, à personalidade dos membros do grupo versus o acaso dos membros extragrupo. Ok. So what that means is that any one of us might look at these different faces and find some people we're drawn to know more about and others that we're not interested in. Então, isso pode fazer com que nós olhemos para o rosto dessas pessoas, né? E qualquer um de nós pode olhar para eles e sentir assim, uma certa atração para conhecer um pouco mais de alguns deles e não nos sentirmos interessados de saber de outros deles. And we could read good things into each of these faces or bad things, depending upon our memories and past experiences. E dependendo das nossas memórias, das nossas experiências passadas, pode ser que nós iríamos atribuir a cada um deles aspectos positivos ou negativos. So this gets into the problem of social bias, and because what we've learned can be relatively inflexible. Então, isso nos traz ao tema do viés social, porque aquilo que nós aprendemos pode se transformar em conceitos relativamente inflexíveis. And this is a big topic now in the United States, what we call implicit bias. E isso aqui é um tema super assim, quente lá nos Estados Unidos para o que é chamado o viés implícito. And it's an unwanted, by the person with it, an unwanted reaction to types of people. E é uma reação não desejada pela própria pessoa em relação a outras pessoas. É involuntário. In some cases, you could almost think of it as a phobia of a certain type of person. De certa maneira, nós poderíamos quase qualificar como uma certa fobia em relação a determinado tipo de pessoa. And using that knowledge as an EMDR therapist, you can imagine
how effective reprocessing could be. E vocês terem o domínio sobre esse tipo de conhecimento, podem imaginar o quão efetivo pode ser o reprocessamento dessas informações por meio do EMDR. So that speaks to the attitude toward others. And now I want to bring us back to the internal messages we human beings internalize as a result of social experiences. Então, em relação a essas experiências sociais, eu estava falando mais no que diz respeito aos outros, mas agora eu quero me voltar um pouco mais para a internalização de o que essas experiências nos dizem. And one of you in the chat mentioned the internalization. E algum de vocês aí no bate-papo chegou a mencionar esse tema da internalização. And likewise, these internalized messages can be relatively unchangeable unless reprocessed. Então, assim como em relação ao externo, algumas dessas mensagens internalizadas podem ser relativamente inflexíveis, a não ser que sejam reprocessadas. I won't have time today to talk about all the possible ways we can find targets for socially based trauma. Eu não vou ter tempo hoje para falar sobre as múltiplas possibilidades de nós encontrarmos os alvos para esses for these. What's the last one? I forgot myself, but for working on internalized social trauma. Para trabalhar então com o trauma social internalizado. Okay, but here are some questions to stimulate your imagination. Mas aqui há algumas perguntas para estimular a imaginação de vocês. If you could read those, please, André. Algumas questões exploratórias no que diz respeito a essas mensagens culturais internalizadas. Quando você pensa em suas dificuldades atuais, existem julgamentos ou mensagens que você sente que a sociedade esteja fazendo? Ou o que é que você ouve a sociedade dizer? Quando em sua vida você ouviu essa mensagem pela primeira vez? E podemos tomar isso como um alvo para reprocessamento. So this is one form here of social bias, sexism. Aqui, então, o sexismo, que é uma das formas de um viés socialmente baseado. Né? And there's a lot of research backing up these different aspects of ways sexism can affect things that might seem subtle, but are very impactful. E há muita pesquisa dando suporte a essas observações sexistas que podem aparentar serem relativamente inócuas, mas que no fundo podem ter um impacto muito grande. Want me to read them out? Yeah? No, I don't think so. Okay. I think if that's visible enough. Yeah, okay. Thank you. So in any one person's individual work in therapy, they might find it useful to explore the different social identities that are part of who they are. Então, num trabalho pessoal de psicoterapia, a pessoa pode achar que seria interessante poder explorar um pouco mais essas identidades sociais que ajudam a compor quem essa pessoa é. If we had time, we could do another exercise where I would ask you to think about your own social identities. Se tivéssemos tempo, eu poderia fazer um outro exercício a respeito do que vocês consideram ser a sua identidade social. And you could do this at another time, but I'll describe it. Nós podemos fazer eventualmente isso num outro momento, mas eu vou só para descrever como é que seria. So a social identity might be who you are when you think of your gender, your age, your socioeconomic position. Então, em relação à sua identidade social, é como você se enxerga em relação ao seu gênero, à sua idade, seu status social. It could also include your ethnic
associations, your particular professional interests. Também as suas associações étnicas, seus interesses profissionais. And if you want to help your clients explore this, one way to do that is to identify a good memory and a bad memory associated with each of these. E um jeito que você pode ajudar o seu paciente a lidar com isso, a explorar um pouco mais esse tema, é pedir para que ele associe, busque uma memória positiva e uma memória negativa relacionada a esse tema de identidade social. And to go back to this slide, you can think of these different dimensions of yourself as parts of yourself. E voltando aqui. For instance, who are you when you think about yourself according to your gender? Então, voltando a esse slide, a gente pode olhar um pouco mais em termos dessa identidade social, de quem você é, quando você pensa a seu respeito, digamos, em relação a seu gênero. And these aspects of the self have state-based knowledge and association. E esses aspectos de quem você é apresentam organizações ligadas a um determinado estado que está associado a esse self. There's a recent term that's been used in the United States called toxic masculinity. Há um termo recente utilizado nos Estados Unidos que é chamado de masculinidade tóxica. And it refers to a male who's been socialized in such a rigid way that it is dysfunctional. E mostra e fala de um homem que foi criado de uma forma tão rígida que se transforma em uma vivência disfuncional. It confines who they are, and sometimes it leads to inappropriate behavior. Faz com que esse reconhecimento de quem esse homem é pode conduzir a certos comportamentos inapropriados. And so that person wanting to work on that would identify life experiences that created that identity and tendency. E a pessoa que quisesse trabalhar isso poderia então procurar essas origens do que fizeram com que se transformasse nesta pessoa. And so the last bullet here, like state-based associations of other kinds, once activated, those patterns can take over. Então, esses estados, né, como a gente faz a referência a um estado de ego, quando eles são, nós podemos ver como é que eles são ativados uma vez expostos a certos disparadores. So one final slide here, just talking about doing this work, and then we can have some discussion. But in terms of bringing a more cultural, social approach to your work, I think it's important just to be prepared to ask questions about social, cultural, and so forth experiences as part of a standard assessment. Então, se a gente for pensar em termos de fases, esse aqui é o último slide, para depois abrirmos para perguntas, de nós podermos nos atentar para questões relacionadas a aspectos sociais e culturais que deveriam ser incluídos na nossa rotina de avaliação da nossa clientela. And to do not just psychoeducation, but psychosocial education, where people understand cultural forces. E de nós não fazermos apenas a psicoeducação, mas uma psicossocioeducação, de maneira que a pessoa consiga entender as forças e tendências sociais. And then to think of cultural resources as being valuable. E pensando também em recursos sociais que sejam válidos. There's a lot of research that shows for adolescents who are at risk, strengthening cultural identity in a positive way can prevent some risks. Como que o reforço de certo reconhecimento social e étnico para adolescentes em risco, como que isso aumenta a probabilidade de uma melhor reinserção social. And then to use your EMDR skills to look for
the memories that may have set certain things in motion and to include them in your treatment plan. E aí, a partir disso, em relação às habilidades de terapeuta de EMDR, tentar encontrar aquelas memórias que podem ter sido responsáveis por colocar alguns desses temas aqui, desses conceitos em movimento. So with that said, let's turn this over for discussion. Shall we do that, André? Yeah. E agora, que tal? Podemos abrir um pouco mais para perguntas. Muito bem. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Mark em relação a essa apresentação tão, acho que enriquecedora para o nosso trabalho, já que nós ficamos, às vezes, voltados muito para uma dimensão intrapsíquica. E eu vou querer, então, começar com uma primeira pergunta para ele a esse respeito, né? Sobre o quanto que o MDR não leva, às vezes, uma ênfase, promove uma ênfase no intrapsíquico ou no vincular, mas não tanto no social, e se ele acha que essa pode ser uma tendência para o MDR. I'd like to ask you, Mark, so people get started with their questions, that I think that EMDR often emphasizes, not too much, but the emphasis is much more on the intrapsychic and attachment, and not so much on the social factors. If you think that in terms of the evolution of EMDR, we would probably should wait for maybe this movement in relation to a more social awareness and how to include this in our work as reprocessing memories, etc. Yeah. To some extent, we could say that psychotherapy itself is a white European creation, and we follow that tradition combined with a medical model, and then we don't necessarily have a social analysis built into it. Então, eu acho que, sem dúvida, é que a psicoterapia, tradicionalmente, foi baseada no modelo intrapsíquico, né, feito por homem branco e juntado isso com um modelo médico. Então, que realmente não existe muito uma atenção mais para esses aspectos mais sociais. A few years ago, I worked with a doctoral student, and she was in literature, working for a doctorate in literature. Alguns anos atrás eu trabalhei com uma aluna de doutorado que estava fazendo uma pesquisa, fazendo um doutorado em literatura. And one of her goals was to highlight literature from the Caribbean. E o objetivo dela era de destacar a literatura do Caribe. But she had to struggle with people in the department whose emphasis on good literature was more European-based. Mas ela teve que lutar muito com alguns professores do departamento que entendiam que a boa literatura era baseada numa literatura europeia. And the EMDR work helped her carry the strength to complete the program and stand up for what she knew was important. E o MDR ajudou a ter uma atitude de mais enfrentamento, né, num bom sentido, e de assumir o reconhecimento de que o que ela estava fazendo era correto, que era o que ela buscava, e ela conseguiu finalizar esse projeto. Great. Any questions or comments? Yes. Uma pergunta aqui da Luciana: como identificar na clínica alvos de impacto social? Existem sintomas recorrentes em pessoas que sofreram de traumas dessa natureza? How to identify in the clinical practice targets of social impact? Are there recurring symptoms in people who suffered traumas in this nature? I think one way to bring it out is to ask. And often it starts with a question like, can I ask you about your social and cultural experiences?
Acho que uma das formas de podermos nos dirigir a isso é de perguntarmos para o paciente: tudo bem se eu fizer algumas perguntas a respeito de experiências sociais e culturais que você vivenciou? Some of the symptoms include isolation, or distrust of others. Algumas dessas experiências podem envolver o isolamento ou a desconfiança em relação aos outros. I've done some interesting work with people, with Black people who have faced adversity. Eu tenho feito um trabalho assim interessante com algumas pessoas negras e que enfrentaram adversidades And become very strong in the process. e que ficam muito mais fortes nesse processo, né? Se empoderam. And for some of them, it's hard to be vulnerable in the EMDR therapy because being vulnerable hasn't felt safe. E para alguns deles fica difícil ter uma vivência de vulnerabilidade na terapia de EMDR, porque o registro que tem de vulnerabilidade é de falta de segurança. And that struggle might be more intense if the therapist is white. E essa luta interna pode ser mais intensa se o terapeuta for branco. But internalized stigma can show up in any of the domains. I emphasized belonging and connection. Mas esse estigma internalizado pode aparecer em qualquer um desses domínios, né? Eu enfatizei a conexão e pertencimento. But it can show up in self-worth and responsibility. Mas pode aparecer na autoavaliação, e autovalor e responsabilidade. I worked with one person who grew up poor. Eu trabalhei com uma pessoa que cresceu sendo muito pobre. And she wanted to go on to become a mental health professional. E ela queria trabalhar, estudar para ser um profissional de saúde mental. And she internally feared that her family would reject her by becoming more educated. E ela tinha um receio interior de que a família dela iria rejeitá-la se ela concluísse esse estudo e tivesse uma aparência, né, de ser superior. And so we had to work on that internal barrier that she had learned so that she could proceed. Então nós tivemos que trabalhar um pouco mais nessa barreira interior que ela havia aprendido para que ela pudesse prosseguir. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Ubton. Boa tarde. Quando fazemos o levantamento desses focos, podem abrir para questões de danos transculturais, como o legado doloroso do êxodo cultural que vemos com os grandes fluxos migratórios e até de tráfico de negros africanos para a América, né? When we do this evaluation of targets, this may open up to questions in terms of transcultural damage, such as the painful legacy of cultural exodus that we see with large migrations, Yes. including the traffic of Black Africans to America. Yes. Yes. So if you'd like to. Yes. Two thoughts. One, we can work on the legacy of our culture and cultures, and there's a nice chapter in the book where somebody talks about people addressing both good and bad associations with their cultural heritage, and then targeting the negative associations. Um dos aspectos é podermos trabalhar um pouco mais sobre os legados culturais e vermos aspectos positivos e negativos relacionados a esses legados e podermos tomar como alvo aqueles aspectos que são considerados negativos. E há neste livro que eu mencionei um capítulo específico que aborda esse procedimento, né, essa temática.
André, and we were talking about this yesterday. I remember going to visit the Museum of History in Brazil. Nós conversamos ontem, né, eu e o André, sobre uma visita que eu fiz quando eu estive ao Brasil e eu fui visitar o Museu de História Natural. And there was a room that very clearly acknowledged the slave trade and the impact of that, but also didn't hide it. Uhum. E havia um espaço nesse museu que né, que mostrava muito claramente, de uma forma explícita, a questão do tráfico de escravos e como isso foi explícito e como não havia uma negação desse fenômeno do que aconteceu, né? I think right now we have a very, in the States and probably other, I'm sure in Brazil, sensitive discussions around the haves and the have-nots. Nós temos tido nos Estados Unidos algumas discussões bem acaloradas e entendo que com certeza aqui no Brasil em relação àqueles os que têm e os que não têm. And very acutely now in the US, those in positions of privilege, like white people, are being asked to examine that. Uhum. E em especial, o grupo dos brancos privilegiados nos Estados Unidos tem sido chamados a uma avaliação, a um exame disso. And that can feel threatening to white people. Isso pode chegar como uma ameaça para os brancos. But this is where I am deeply hopeful about what EMDR can add. Mas é aqui que eu estou particularmente esperançoso do que o MDR pode acrescentar. Because for any willing client who's willing to look at their associations with a social issue, they can target it and process it. Porque em relação a qualquer paciente que se mostre disposto a avaliar as suas associações sociais e tomar como alvo algumas dessas dificuldades, podemos reprocessar isso. And what we see in EMDR is that people move in an adaptive direction. E o que nós vemos no MDR é as pessoas se moverem numa direção mais adaptativa. So I've targeted people, images in my head of people less fortunate than me. Então, eu tenho focalizado, por exemplo, na minha cabeça algumas imagens de pessoas que têm tiveram menos oportunidades do que eu tive. And it can feel overwhelming. E isso pode sobrecarregar em termos emocionais. But by the end of a session, I generally find myself more able to face the issue and determine what I can do. Mas ao final da sessão, eu percebo que estou com mais condições de olhar mais diretamente para esse tema e avaliar o que eu posso fazer. Yeah. Uhum. Aqui uma pergunta da Rosa. Gostaria de ouvi-lo falar sobre prejuízos à constituição da identidade para as crianças em isolamento social, talvez por até 1 ano aqui no Brasil. Encontra-se em contato apenas com sua família nuclear, algumas vezes filho único. Como mitigar tal situação decorrente da pandemia? If you could talk a little bit about the harm that is being done to the constitution of identity in children in social isolation, perhaps even for up to a year here in Brazil, that are in contact just with the immediate, the nuclear family, and sometimes being an only child, how to mitigate this situation? Yes, that's a great question. The Academy of Pediatrics in the United States just announced. Go ahead.
Sorry. Essa é uma ótima pergunta. A Academia de Pediatria nos Estados Unidos acabou de anunciar, announced 2 days ago that they are recommending that kids return to school in September. Estão recomendando que as crianças retornem às aulas agora em setembro, né, que é quando se inicia o ano letivo lá nos Estados Unidos. Because they think the risks of COVID, though great, are less than the risks of social isolation and being, in some cases, in unsafe homes. Porque eles acham que o risco do Covid, e reconhecido como um risco grande, né, ainda é menor do que o risco do isolamento social, e dependendo do tipo de segurança que é vivenciada nos lares em que eles estão. And I don't pretend to be an expert on the effect of this isolation on kids. I think we're learning, and it's a deep ethical conversation around physical health and psychosocial health. Eu não pretendo ser um especialista, né, em crianças, mas eu acho que é uma questão importante falar sobre a saúde psicológica e a saúde social dessas crianças. I have 2 grandchildren. Eu tenho 2 netos, One is almost 4 and the other is almost 1. um deles tem quase 4 e o outro tem quase 1. And I've seen them, but not been able to hold them or hug them for the last 3 months. Eu os tenho visto nos últimos 3 meses, mas não tenho podido abraçá-los. And I know I'm bonded to them. E eu sei que eu estou vinculado a eles. And I trust that this moment will pass. Eu acredito, eu estou confiante de que esse momento agora vai passar. But I can also imagine people in situations that are in higher need of that bond are suffering because of the isolation. Mas eu reconheço que há pessoas que estão com uma necessidade mais elevada dessa vinculação e que se encontram no momento em isolamento. Perfect. Well, for our last question, uma última pergunta da Alessandra. Se além das experiências sociais difíceis, o paciente também teve uma relação de pais que o desqualificavam na infância, na sua opinião, o que deve ser trabalhado primeiro? Apart from this difficult or challenging social experiences, if the client had a difficult relationship with the parents who disqualified him in childhood, in your opinion, which one should be addressed first? The example I gave before of the graduate student, she was raised by her grandmother, and her mother was out of the picture. And my clinical brain said, this is going to have to be a big issue. But it wasn't. She was raised by a family and had enough needs met so that her absent mother was not a big factor. And, yeah. Essa pessoa, essa paciente a qual me referi, que estava fazendo doutorado, ela foi criada por uma avó assim, meio fora da casinha, a mãe mais ausente, né? Mas ela, na relação com a família, acabou que ela conseguiu vencer algumas dessas dificuldades, né? Eu pensava, não, vai precisar de trabalhar um monte de coisas. So I think it depends, and that's what we want to be trying to figure out with our clients. Então que isso vai depender muito de cada caso e essa vai ser uma das tarefas que nós temos que negociar com os nossos clientes. Yes, because families can be very secure, and then school can be a very painful experience for some. Porque para alguns a família pode ser um lugar muito seguro e a escola ser um lugar muito doloroso.
Very good. Yeah. Well, Mark, thank you so much for this wonderful presentation, and it was very clarifying, and I think you managed to make your message come through, and I really thank you for Very good. your availability in being here with us. Yeah. I wish you all well, and I hope to find out, André, from you perhaps someday if this presentation changes some of your approaches. Thank you. Quero agradecer muito a vocês que participaram dessa quarentena produtiva, e o Mark quer saber, espera que no futuro ele tenha o conhecimento ou venha a saber se essa apresentação, quem sabe, contribuiu para que vocês modificassem suas abordagens, a sua prática clínica. Então, mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos numa próxima live, na nossa quarentena produtiva. Até já. Farewell. Yeah. Take care.